Bom, pessoal, não se fala em outra coisa depois da classificação do Corinthians na Sul-Americana, com o goleiro Hugo Souza pegando 3 penalidades. Algo que a rapaziada do meu timão recuperou não acontecia desde o meu amigo Ronaldo Giovanelli em 1988, justo contra o Grêmio, num formato em que, quando os jogos terminavam empatados, existia uma disputa de pênaltis. E aí a equipe que vencia ganhava um ponto extra. O Ronaldo, em 88, contra o Grêmio, depois de um 0-0, pegou 3 penalidades. E depois disso, ninguém mais fez o que Hugo Souza fez na noite do dia 20 de agosto de 2024. 36 anos depois, o Cássio até, digamos assim, viu o adversário perder 3 penalidades. Mas ou ele defendia uma, no máximo 2, e a outra ia pra fora, batia na trave. Um goleiro pegar 3 penalidades, nem o Cássio conseguiu, nem o Dida. Ronaldo Giovanelli em 88 e agora Hugo Souza em 2024. É diferente, é algo histórico que não acontece todo dia. E por conta de tudo isso, a gente está falando de um goleiro que está emprestado junto ao Flamengo. Ele estava emprestado ao Chaves de Portugal, o Corinthians se acertou com o Flamengo, com um empréstimo até o final do ano, com uma prioridade, uma opção de compra do goleiro. E tem muita gente perguntando, poxa, não tem como dar errado esse negócio? O torcedor tá um pouco desconfiado, né, em relação às últimas negociações, né? Acabou perdendo Cássio e Carlos Miguel numa tacada só. Então, é claro que tá todo mundo preocupado. Será que o Hugo vai embora? E se chegar uma proposta maior? Bom, eu tô aqui para tranquilizá-los. Tudo pode acontecer no futebol, mas seguindo o contrato de Hugo Souza com o Corinthians em relação ao Flamengo, o Corinthians tem toda a prioridade na compra, com um valor já estipulado. Não adianta um clube chegar aqui oferecendo 10 milhões de euros para levar o jogador, que não vai levar. O Corinthians tem esse valor estipulado junto ao Flamengo para poder contratar o jogador, e esse valor é de 800 mil euros. 4 milhões e meio de reais, uma coisa, não, um pouco mais, dá quase 5 milhões de reais. Quase 5 milhões de reais, que, vamos combinar, na conversão, na proporção do futebol, é nada. Para um goleiro que, inclusive, está te resolvendo e te garantindo dinheiro. E aí eu vou explicar por que ele não vai custar absolutamente nada para o Corinthians. Porque as 2 classificações do Hugo para o Corinthians na Copa do Brasil e na Sul-Americana já renderam premiações que paga e ainda sobra. Que paga o goleiro e ainda dá troco. Porque só na Copa do Brasil foram 3 milhões e meio, 3 milhões e 800, na Sul-Americana foram 700 mil dólares, dá 3 milhões e meio, 3 milhões e 800 mil reais. Só aí, na Sul-Americana, que ele classificou agora contra o Bragantino. Contra o Grêmio, na Copa do Brasil, 4 milhões e meio de reais. Só as defesas dele, nas penalidades, na Copa do Brasil, o Edenilson chutou pra fora, o Cristaldo ele defendeu, acho que ele defendeu mais um. Só aí ele já ganhou mais de 8 milhões de reais. Mais de 8 milhões de reais o Hugo garantiu nessas 2 classificações. Ele custa menos, ele custa quase a metade, ele custa pouco menos de 5 milhões de reais. Então o Hugo já está pago. Tá, Chico, mas por que o Corinthians não paga de uma vez o Flamengo e diz, não, o Hugo eu até fiz uma figura na live, né? Falei, Augusto Melo não espera nem amanhecer, faz o Pix agora pro Rodolfo Landim, manda o comprovante no WhatsApp e diz, tá aqui, tá pago, o Hugo é nosso, vou assinar com ele um novo contrato, vou aumentar salário, ele vai ficar aqui muito tempo e tudo mais. Bom, aí tem outro detalhe. Existe uma cláusula do contrato do Hugo em que ele só pode mudar de vínculo do Flamengo para outro clube a partir do dia 1º de outubro. Eu imagino que isso tenha sido algo burocraticamente feito no contrato para quando todas as janelas estão fechadas. E aí, a partir do dia 1º de outubro, ele poderia assinar um vínculo com uma outra equipe, porque ele detém contrato com o Flamengo, mas está emprestado até o final do ano com o Corinthians. Então, a partir do dia 1º de outubro, o Corinthians vai fazer a aquisição do Hugo. Não pode fazer nesse momento, exatamente por essa cláusula, a menos que o Corinthians resolva negociar com o Flamengo de uma forma antecipada. Mas a gente está falando, gente, de um pouco mais de um mês. Então, dá para esperar, né? Não vai vir outra proposta, não vai vir alguém que vai tirar o Hugo do Corinthians, isso não vai acontecer. Ele é jogador, ele tem os direitos federativos vinculados ao Corinthians, direitos econômicos ao Flamengo, federativos. Ele está registrado no BID da CBF, ele está regularizado como jogador e atleta do Corinthians. E não há, no mundo do futebol, como você romper isso, a menos que você negocie com o clube que é detentor dos direitos econômicos, mas que cedeu por empréstimo e num outro contrato com uma
prioridade de compra para outro clube. Então o Corinthians está seguro juridicamente de que mesmo que venha uma proposta estapafúrdia, ele tenha o direito de compra que está lá definido em contrato, 800 mil euros, quase 5 milhões de reais, e o Corinthians vai fazer esse pagamento. Tá bem? Inclusive, o Rodolfo Landim deu uma entrevista para o Getúlio Vargas, meu parceiro de Band lá no Rio, o GV, ex-goleiro do Flamengo, e ele entrevista o Rodolfo Landim e falou, pô, o Neneca tá bem lá no Corinthians e tal, você pensa em repatriar, você vai vender para outro clube, você vai negociar, e o Rodolfo Landim, cara, ele foi muito sereno e disse assim, a gente tá vendo que ele tá bem lá, existem cláusulas que permitem com que ele fique por lá, e a gente deseja muito sucesso para ele por lá. Porque tomara que ele tenha uma carreira, a gente gosta muito dele, tem apreço por ele, ele é criado na Gávea, e tomara que ele tenha sucesso por lá, é uma tendência, é o que deve acontecer, existem cláusulas que permitem com que ele fique lá, com que ele seja adquirido, então a gente está acompanhando aí, mas tá muito feliz pelo sucesso dele. Então ele não falou em estamos monitorando, um jogador que está se valorizando, quem sabe, né, pode pintar uma nova negociação. Não, vamos ver, daqui a pouco é uma questão que a gente ainda vai conversar, porque ele é jogador do Flamengo. Não. O Rodolfo Landim simplesmente decretou, ele como presidente do clube, que é um consenso, é um pensamento do próprio Flamengo, de que ele surgiu muito bem, mas se inviabilizou por várias maneiras e tal, foi emprestado, é um ativo do clube, mas que a negociação foi boa para todo mundo. Para o menino que recuperou a carreira, né, que arrumou a cabeça dele, hoje está vivendo um grande momento. Para o Flamengo, que seguiu a vida dele com outros goleiros, e aí você pode questionar se os que estão lá são melhores ou piores do que o Hugo. Tem muito torcedor dizendo, pô, mas o Hugo tá pegando mais que o Matheus Cunha e o Rossi. Isso é outra questão. A questão é que o Flamengo seguiu a vida dele sem o Hugo, e o Hugo já tá fazendo a carreira dele no Corinthians, e o Flamengo está entendendo isso. Ao que tudo indica, o Flamengo está entendendo isso. E o valor é algo muito plausível que o Corinthians já conseguiu com as premiações, com o próprio Hugo sendo protagonista, e só tem essa questãozinha aí do tempo a partir do dia 1º de outubro para poder adquirir o jogador em definitivo. Já existe, inclusive, uma conversa, um acordo verbal com o jogador, com o seu empresário, com o Flamengo, de que tá tudo certo, de que ele vai permanecer. Então agora é só botar no papel. Eu sei que o corintiano tá um pouco desconfiado dessa diretoria, né? Poxa vida, o falta assinar que me ferra, né? Porque daqui a pouco, né, até isso acontecer, podem acontecer outras situações. Mas de tudo que eu ouvi, gente, tem um amparo jurídico aí que não vai fazer com que o Corinthians perca esse grande jogador, que tem tudo aí para se transformar num grande ídolo já. Eu não sei se ele já é ídolo, né? Porque ele chegou faz muito pouco tempo, mas que ele já ganhou o carinho, o respeito, a admiração, torcida da torcida corintiana, eu não tenho nenhuma dúvida. E tá caminhando a passos largos aí para construir uma história muito bonita, muito bonita. Hugo Souza. E falando também sobre negócios do Timão, tem o zagueiro Luizão. Quem é o zagueiro Luizão? Não é aquele irmão do Alex Silva, né, que jogou muito tempo lá fora, seleção brasileira também. É o outro Luizão, bem mais jovem, surgiu na base do São Paulo, chegou a jogar alguns jogos no profissional no final de 2022, foi negociado muito novinho, assim, ele tem 22 anos, tá lá no West Ham, jogou poucos jogos, assim, mais no sub-20 do West Ham, não foi aproveitado, e o clube inglês topou emprestar o jogador por uma temporada aqui para o Corinthians. O Corinthians fez uma proposta de empréstimo e o West Ham aceitou. Um zagueiro canhoto, muito alto, força física, muito técnico. Eu vi ele em algumas Copas São Paulo e Brasileiro Sub-20. Na época surgiu com potencial, inclusive, de chegar no time titular, mas aí outros vão passando na frente, né? O próprio Lucas Beraldo, teve outro jogador da base da época, tinha o Valse também, né? Que acabou não tendo tanta oportunidade. O São Paulo estava revelando, como normalmente acontece em Cotia, né? Revela muitos bons jogadores, alguns são marcados pela torcida no começo, não era o caso do Luizão, tá? O Luizão realmente não teve tantas oportunidades assim, entrava um jogo aqui, outro ali e tal, não conseguiu se firmar no time titular, e pelo potencial até foi negociado muito cedo lá para fora, e o Corinthians está repatriando esse jogador. Numericamente precisava, porque o André Ramalho, a gente tá vendo aí, às vezes joga até numa função mais de volante, né? Numa linha de 3 zagueiros você precisa ter reposição no banco de reservas, e o Corinthians está tendo apenas um ou outro, né? Porque o Caetano tem uma proposta do Inter, não está sendo muito utilizado pelo clube, tem o menino João Pedro, então assim,
tem poucas opções, né? Liberou vários jogadores nos últimos tempos, né? Os zagueiros importantes, né? O próprio Murilo. E tem essa linha de 3 com Kaká, Félix Torres e André Ramalho, o Gustavo Henrique como um reserva imediato. Então precisa numericamente também de um outro zagueiro. E aí? Vocês acham legal? Interessa? E o Hugo? Tem que comprar logo, né? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Deixa eu falar do Hugo Souza, tá? Só para vocês entenderem, né, como é que anda a situação do Hugo Souza. O Corinthians só pode comprar o Hugo Souza a partir do dia 1º de outubro. Isso está em contrato aí com o Flamengo, né, no acordo de empréstimo do Corinthians com o Flamengo. E o que eu apurei, né, porque muito tem se falado, é opção de compra, é obrigação de compra. A informação que eu tenho, que eu apurei, é que é opção de compra, tá? Se fosse obrigação de compra, tudo já estava resolvido. Uma fonte me disse que o Corinthians, enfim, né, vai comprar o jogador, né, do Flamengo, né, goleirão Hugo, que até agora, para mim, é a melhor contratação do Corinthians na temporada 2024 e a disparada a melhor contratação da gestão Augusto Melo. Uma fonte me disse que as conversas vão bem, né, que o Corinthians vai pagar, é uma opção de compra do Corinthians. É claro que o Corinthians também vai ter que dar uma valorização para o Hugo. É bom o Corinthians, né, já ir pensando nisso também. Essa valorização para o Hugo, de questão salarial, questão de luvas, ajuda a tampar as brechas, né? É um termo que a gente gosta muito de usar, que a gente tem que tapar as brechas. Por quê? A única maneira do Hugo não ser jogador do Corinthians é se o Hugo não quiser, né? Se o Hugo decidir, por exemplo, não permanecer no Corinthians e querer voltar para o Flamengo, o Flamengo simplesmente vai dizer para o Corinthians que não tem vontade de vender, porque a opção de compra não é obrigação. O Corinthians pode querer exercer a opção de compra, mas o jogador está emprestado pelo Corinthians. O Flamengo pode falar assim, não quero vender. Eu sei que tem uma opção de compra, mas eu não quero vender. E aí, se o Flamengo tiver, né, quem tiver do lado do jogador, num caso desse, levaria vantagem. Então o Corinthians tem que deixar o Hugo cada dia mais confortável. O Hugo tem que estar cada dia mais confortável no Corinthians, não só no ambiente, não só construindo uma imagem aí de um jogador querido pela torcida, acho que é cedo para falar em ídolo ainda, mas um jogador muito querido pela torcida. Essa imagem vai sendo construída. E também chegar pro Hugo e falar o seguinte, nós vamos te valorizar, cara, entendeu? Fica tranquilo que nós somos justos aqui, a gente sabe o que você tem feito, né? Você chegou, enfim, estava por baixo, né? O Corinthians, claro, ajudou muito. E fique tranquilo que você, né, quando você for adquirido em definitivo pela gente, nós vamos te valorizar. Cara, já fala logo, você ganha quanto? Tanto? Tá bom isso aqui pra você? Aí ele fala, tá, é isso, entendeu? Cara, você vai valorizando o jogador, entendeu? Eu tô ensinando, tá, como é que se faz, viu? Você vai valorizando o jogador, tá? E assim, apesar que eu tô mais confiante que o Fabinho Soldado deve estar cuidando disso, porque ele já tinha um contato com o Hugo. Porque, aliás, se não fosse o Fabinho Soldado, o Hugo não seria goleiro do Corinthians. Porque os goleiros que o Augusto queria eram outros. Vamos aos goleiros que o Augusto pediu. Santos, do Atlético Paranaense. Tadeu, né? Tadeu, do Goiás. E o Marcelo Groen, foi feita uma consulta. E o Walter, tá? De todos esses, o Hugo com certeza é a melhor aposta. Então assim, eu aprovei na época a contratação do Hugo, porque considerei uma aposta jovem, que poderia dar certo ou não, claro. Se desse errado também faz parte. O duro é você contratar um Santos da vida. Você já sabe quem é o Santos.
Então, o Tadeu não veio, né? O Tadeu não veio. Graças a Deus veio o Hugo, né? E o Fabinho Soldado conversou com ele, enfim, trouxe, apostou nele, deu tudo certo. Então, o que o Corinthians tem que fazer agora é deixar o Hugo cada vez mais confortável. Porque, repito, eu apurei isso e estou cravando. É uma opção de compra, não é uma obrigação de compra, tá? Ah, mas o Augusto falou que é obrigação para torcedor. Não acreditem. O que eu estou falando é a verdade. Não sabe, mas tu sabe mais que o presidente? Não, eu falo mais que o presidente. Eu tenho mais credibilidade que o presidente. Então acreditem em mim, tá? Eu estou falando que a opção de compra é opção de compra. Claro que o presidente pode vir amanhã se manifestar e dizer que é opção de compra mesmo. Falar a verdade. Se ele falar que é opção de compra, eu te garanto que ele está falando a verdade. Se ele falar que é obrigação de compra, não é. O Corinthians vai... Eu acredito que o Corinthians vai comprar, né? Vai comprar, acredito muito nisso. Enfim, e tem que comprar mesmo, tá? E tem que comprar mesmo. E acredito também, né, que o contrato já está bem alinhado aí de compra, o Corinthians exercer a opção, né, de compra do goleiro Hugo, que para mim, eu já havia falado isso aqui já umas 5 rodadas atrás, que o Hugo tem mais repertório do que o Carlos Miguel. O nosso querido Hugo, realmente, eu acho ele muito melhor que o Carlos Miguel, tá? Eu acho ele menos espalhafatoso. O Carlos Miguel dava muitos escanteios, palmava muitas bolas. O Carlos Miguel, aliás, falhou em jogo importante, com pouco tempo no comando do gol do Corinthians, falhou em jogo importante contra o Flamengo, por exemplo. E a gente agora, né, vê se o Corinthians vai comprar ou não. Eu acredito que vai, tá? Acredito que vai. Acredito que nós não vamos ter problemas, né, em relação ao Hugo, mas a gente quer ver o negócio assinado, né, gente? A gente quer ver o negócio já definido, porque não dá para ficar correndo perigo, correndo risco de chegar um outro clube aí da Europa e levar o jogador, né? Ontem o canal Café do Setorista trouxe com exclusividade que o Corinthians fez uma proposta para o zagueiro Luizão, de 21 anos, jogador revelado pelo São Paulo, da base do São Paulo, e que deixou o São Paulo não entrando em um acordo para sua renovação de contrato e foi embora, tá? Hoje ele pertence ao West Ham da Inglaterra, fez uma ótima temporada nas categorias de base, né, no time sub-20 do West Ham, só que ele ainda não se firmou na equipe profissional. O West Ham aceita emprestá-lo. O Corinthians fez a proposta por um empréstimo de uma temporada. O Corinthians saiu na frente contra alguns concorrentes, o próprio Vitória da Bahia, que está levando o Mosquito, o Internacional de Porto Alegre e um clube da Turquia, o clube que o Alex comanda, o Alex Cabeção, né, ex-meia. O Corinthians sai na frente, faz a proposta, abre as negociações, já se acertou, está na frente também, porque já se acertou com o Luizão. Entre Luizão e Corinthians tudo certo, bases salariais, luvas, está tudo acertado entre o Corinthians e o zagueiro de 21 anos. O que falta agora é se acertar com o clube inglês, tá? Só para você ter uma ideia, a situação é a seguinte: o Corinthians ofereceu um empréstimo de uma temporada com opção de compra de 3 milhões de euros. Se gostou do jogador, paga 3 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do jogador, tá? E o Hernan disse que o West Ham fez uma contraproposta de 5 milhões de euros, pelo menos, né, 5 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos, com direito, tá, à preferência na recompra, tá? Então, o Corinthians e o West Ham estão divergindo em relação a esses valores. Corinthians com 3 milhões de euros, tá? Por 70% dos direitos, e o West Ham, né, pedindo que seja colocada a opção de compra de 5 milhões de euros, diferença de 2 milhões, e com direito ainda de preferência na recompra, né? Caso o jogador brilhe, o West Ham quer ter a preferência de comprar o jogador, né, recomprar o jogador do Corinthians lá na frente. Interessante isso, né? Quer dizer, eles ainda acreditam no jogador, então, né? Pelo que eu vi na matéria do GE, o Corinthians está mirando aí uma venda por 25 milhões de dólares. Não vai vender por 25,
tá? Mas aceita abrir conversa por $20, 110. Tá na cara, né? Aceita abrir conversa por 20? Não. Aceita vender por 20. Aceita vender por 20. Porque se vender por 20, já tem que levantar a mão para os céus. E se você, Augusto Melo, quer simplesmente, né, ficar com essa obsessão aí pela renovação e transparência, que você precisa ter a maior venda da história do clube, pra você colocar no seu portfólio, faz o seguinte, então. Vende por 20 e fala que tem bonificações. Porque bonificações, ninguém vai conferir mesmo se tem ou não tem. Ninguém nunca foi ver as bonificações do Murilo, as bonificações do Moscardo, as bonificações do Zé Ruela, do Zé não sei quem, entendeu? Fala que tem, mas vende. Fica que você possa alimentar o seu ego, que esteja tudo bem, que você coloque no teu currículo. Ninguém quer saber disso, a gente quer ver dinheiro entrar, o Wesley embora e vir um bom jogador no lugar. É isso. O Zorro falando, Samir, nem por 20 vai vender. Cara, eu já teria vendido já há muito tempo. 16 milhões de euros, 16 milhões mais bonificações, era a proposta do Shakhtar Donetsk, tá? Hein? O Shakhtar Donetsk. Então agora, né? O Wesley, que ontem foi o principal jogador do Corinthians na classificação. Aquele pênalti que ele bateu foi um pênalti. Tapa na pelota. Se não fosse o Wesley, não teríamos passado. Entendeu? Eu, 16, já tinha vendido há muito tempo. Sabe? Já teria vendido há muito tempo por 16. Eu tenho uma fonte. Perguntei para ela se ela acredita aí nessa informação. Ela falou assim para mim: opinião da fonte, tá? Opinião da fonte. Samir, acho forçação de barra. Samir, falou meu nome de novo, vírgula, ele é reserva. O que salva ele é a seleção sub-20. Ele foi convocado agora, né? O que uma fonte está dizendo, tá? Não preciso falar quem é a fonte, de onde vem. Essa fonte acha que é forçação de barra. É opinião da fonte, não é uma informação. Ela falou, Samir, eu vou ver, mas eu acho que é forçação de barra. Ele é reserva e ela deu uma opinião que faz todo sentido. O que salva ele é a seleção sub-20.